Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Hoje vamos abrir falando do CCJ da Câmara, que aprova projeto que prorroga a desoneração da folha até 2023. O texto vai ao Senado. A gente já tinha comentado dessa possibilidade, mas parece que as coisas estão caminhando, e nessa quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamentos das empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país. A desoneração está prevista para acabar esse ano, e a proposta original previa prorrogação até 2026. No entanto, o relator da proposta, Marcelo Freitas, e o governo chegaram a um acordo para estender a medida até 2023. Lembrando que a desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia entre 1 a 4,5%. Agora vamos passar para falar do Ministério da Economia, que eleva a projeção do IPCA de 2021 de 7,9% para 9,7%. Engraçado, né? Quando o acumulado do ano já passou a sua previsão para o ano inteiro, realmente você tem que revisar a sua previsão. Para 2022, a projeção do Ministério da Economia passou de 3,75% para 4,7%. Isso vem em linha com o último relatório do Boletim Focus, né? Que previu o IPCA para 9,77% em 2021 e para 4,79% em 2022. O Ministério da Economia também atualizou a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A estimativa passou de 8,4% para 10,04%. Em 2022, a projeção passou de 3,8% para 4,25%. E agora vamos falar de um país que a gente não cobre aqui normalmente. A expansão econômica da Rússia desacelera a 4,3% no terceiro trimestre. Essa expansão de 4,3% vem quando comparada com o mesmo período do ano anterior. Em comparação com o terceiro trimestre de 2019, o PIB da Rússia cresceu 0,7%. No segundo trimestre, a Rússia tinha informado um crescimento anual de 10,5%. E apesar do PIB já estar acima dos patamares pré-pandêmicos, os padrões de vida em alguns setores não se recuperaram totalmente, sendo impactados pelo rublo mais fraco e a inflação mais alta. De todo jeito, a gente já pode ver aí o PIB russo acima dos patamares pré-pandêmicos. Agora vamos para o cenário corporativo. Espaço Laser dispara mais de 8% após balanço surpreendente. Na avaliação do BTG Pactual, os resultados vieram acima do esperado. A Espaço Laser foi beneficiada pela aceleração de abertura de lojas, normalização do horário de funcionamento e integração das 100 unidades franqueadas adquiridas ao longo do ano. Ela teve um lucro líquido ajustado de 19 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de 10,6 milhões no mesmo período de 2020. A receita líquida chegou a 224 milhões e superou as estimativas do BTG, que esperavam um montante de 201 milhões de reais. As despesas operacionais foram o destaque positivo do trimestre, atingindo 38,6 milhões, representando 17,2% da receita líquida no período, uma queda de 11,1 pontos percentuais no comparativo anual, o que deu à empresa um EBITDA ajustado de 67,4 milhões de reais, um salto de 1.238,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora vamos falar da General Motors, que alcançou máximas históricas ao celebrar produção do Hummer elétrico. Ela está lentamente se aproximando do market cap de 100 bilhões de dólares e está celebrando a abertura da sua primeira planta industrial dedicada a veículos elétricos, que será em Detroit. A General Motors também está no momento da pré-produção do GMC Hummer EV Pickups, que são as pickups Hummer, que é essa marca super conhecida, porém na versão elétrica. As entregas aos consumidores são esperadas a começarem em breve. Agora vamos passar para a Ambipar, que firma parceria com o Bradesco. O banco lançará nova funcionalidade no aplicativo, permitirá aos seus clientes entender como as rotinas do seu dia a dia impactam o meio ambiente. Segundo o comunicado, o cálculo é realizado considerando padrões de consumo de energia, meios de deslocamento e transporte, gás e internet ao longo do mês. Ao final da jornada no aplicativo, o cliente consegue visualizar qual a sua pegada de carbono, ou seja, quanto CO2 está emitindo na atmosfera. Se desejar neutralizar suas emissões, o simulador já calcula o valor equivalente à cota correspondente ao crédito de carbono. De acordo com a nota, os recursos serão destinados inicialmente a projetos de conservação de biomas brasileiros com o selo REDD+, a principal certificação de projetos florestais e biodiversidade. Os projetos atuais possuem capacidade de sequestrar da atmosfera mais de 3 milhões de toneladas de CO2 através da preservação de mais de 1.700.000 hectares de floresta nativa. Tanto o Bradesco quanto a Ambipar já neutralizaram 100% das emissões de gases do efeito estufa decorrentes de suas atividades operacionais. Agora vamos falar da Unifique, uma empresa nova aí na bolsa que
que aprova programa de recompra de até 6 milhões de ações. Quantia corresponde a 1,66% do total de ações emitidas pela empresa e de 5,95% dos papéis em circulação. A empresa de fibra ótica, que estreou na bolsa em julho, informou que seu conselho de administração aprovou a criação de programa de recompra de até 6 milhões de ações ordinárias. O prazo para a realização das operações é de 18 meses, com início em 16 de novembro de 2021 e término em 16 de maio de 2023. Agora vamos falar de Eletrobras, cujo lucro recorrente sobe, mas provisões para contingências derrubam as ações na B3. O lucro líquido recorrente atingiu a marca de 3,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, um avanço de 69% sobre o mesmo período do ano passado, mas os muitos efeitos extraordinários no balanço acabaram chamando mais atenção do mercado. Do ponto de vista contábil, o lucro líquido da Eletrobras no trimestre foi de 964 milhões de reais, uma queda de 65,72% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA totalizou 5,6 bilhões, uma alta de 186,15%. A receita de vendas alcançou 9,9 bilhões de reais, um crescimento de 50,25%. Os investimentos realizados pela Eletrobras também subiram 46,84%, somando 1 bilhão, sendo 570 milhões no segmento de geração. Para a área de transmissão foram empregados 378 milhões. Agora vamos falar de Melius, que tem prejuízo consolidado de 2,9 milhões de reais no terceiro trimestre. Com isso, a empresa reverte o lucro líquido de 4,7 milhões do ano passado. A receita líquida somou 58,7 milhões de reais, uma alta de 129%. Desses, 51 milhões são derivados das operações no Brasil e 7,7 da operação internacional. O EBITDA ficou em 9,3 milhões negativos, majoritariamente explicado pelo aumento das despesas na linha de pessoal, o que está em linha com a nossa estratégia. As despesas totalizaram 69,5 milhões, um crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento é explicado principalmente pelo aumento nas despesas do pessoal. O volume bruto de mercadorias totalizou 1,1 bilhão, uma alta de 27% em relação ao segundo trimestre e de 74% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Melius finalizou o trimestre com 20,8 milhões de contas abertas, um crescimento de 2 milhões de clientes. E agora, para finalizar no tema criptomoedas, a carteira MetaMask, que aqui está como uma carteira de Ethereum, mas ela também funciona na Binance Smart Chain, e acredito que outras blockchains também funcionem com ela, reporta 21 milhões de usuários, um crescimento de 420% desde abril. Consensus, a companhia de software que faz a MetaMask, anunciou uma rodada de fundos de 200 milhões, conforme sua carteira alcança 21 milhões de usuários mensais. 11 milhões desses usuários mensais chegaram na carteira nos últimos 3 meses, conforme as plataformas de finanças descentralizadas e NFTs tiveram alta adoção sem sinais de desaceleração. Agora vamos olhar as principais altas do Ibovespa no dia de hoje. Em primeiro lugar, a Melius subindo 4,49%. Logo em seguida, a Raia Drogasil subindo 1,35%. A Alpargatas subindo 1,28%. Localiza subindo 1,22%. A VEG subindo 1,1% e a Ultrapar subindo 0,83%. Dentre as quedas, em primeiro lugar, a gente tem a Localweb caindo 8,61%, Banco Inter caindo 7,32%, Eletrobras caindo 6,63% e a Qualicorp caindo 6,59%. Destaque aqui para a Magalu, que está apanhando mais um dia, caindo 4,83% hoje. No mapa da S&P 500, a gente vê que aqui os serviços financeiros e bancos logo de cara estão apanhando. Tecnologia, no geral, não está indo bem. Destaque aqui para Tesla, General Motors e Ford indo bem hoje. Manufatura de remédios também está indo bem, mas, em geral, um dia bem vermelho para o S&P 500. Quanto ao Ibovespa, ele fechou com uma queda de 1,39%, chegando aos 102.948 pontos. Mais ou menos nos mesmos níveis que ele chegou em 4 de novembro e em 22 de outubro. O nosso índice de dividendos caiu um pouquinho mais, caiu 1,58%. Nosso índice de fundos imobiliários continua acentuando cada vez mais a sua queda, hoje caindo mais 0,35%. O S&P 500 fechou caindo 0,26%. A Nasdaq ficou mais ou menos no 0 a 0, caindo 0,01%, quase nada. O título do Tesouro de 10 anos americano está pagando 1,58% ao ano. Seus juros caiu 2,93% no dia de hoje. E temos aqui mais um dia de divergência, o dólar índice caindo 0,14%, enquanto o dólar em reais vem subindo 0,53%, batendo aqui R$ 5,52. Nas criptomoedas, o Bitcoin tentou cair, tentou subir,
no momento está caindo 0,44% aos 59.888 dólares. Ethereum mais ou menos no 0 a 0 depois de uma queda forte de 7,69 no dia anterior, agora está até subindo 0,3%. Quem continua vindo muito bem é a Avalanche, subindo 7% até então e fazendo máximas históricas. A SingularityNet, que ontem eu falei que parecia mal, até que hoje está indo relativamente bem, subindo 4,39%, mas ainda assim brigando com esse nível aqui, que agora está agindo como resistência. Pro curto prazo, continuo sem boas perspectivas para a SingularityNet. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever, dar aquele like e até amanhã!